Cara, é, uma pergunta que eu queria te fazer era como como foi ali, ou vou até fazer de uma forma diferente. Qual foi o momento que, que você percebeu que, cara, isso aqui é uma ideia boa e você começou a visualizar que o negócio estava dando certo? Teve essa? Você chegou, tipo, que nem você começou na parte de corretagem, a Jéssica trabalhava, aí ela saiu, veio pra ideia do que é Sete Casas hoje, e aí começou, foi rápido? Ou foi antes ainda de iniciar o negócio, ou você notou que, putz, ó, isso aqui tá bacana. Por que que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque acho que vai levar para muitas pessoas esse time, esse entendimento de, pô, eu acho que isso aqui realmente vai dar certo. O que tava na cabeça já tinha uma certeza absoluta, ou as coisas foram acontecendo e aí, pô, isso aqui é bom. Na verdade, em 2016 eu tinha essa ideia. Uhum. Mas, para vocês verem como a tecnologia ajuda, né? Em 2016 eu era papel, caneta e máquina fotográfica. Então, como mudou as coisas. Então, naquele momento eu já achava que era uma coisa interessante, mas eu falava isso pra Jéssica desde então. Só que aí o que aconteceu? Precisou a Jéssica empapuçar de trabalhar no CLT e vir Pra virar a chave. pra virar a chave. Só que eu confesso que eu fiquei, na hora que ela falou vou, aí eu que fiquei com medo. Porque querendo ou não é um porto seguro. O corretor de imóveis, o que acontece? A não ser se ele trabalha os dois segmentos, que é a locação e a venda, então aí ele consegue gerar o ganho dele no mês. A locação vai ser a reserva. A locação vai ali sempre complementar o que ele vende no mês. Mas se ele não vender nada, ele tem a locação. No meu caso, não. Eu nunca gostei de trabalhar com a locação por conta do risco. Não, é porque é complicado. Porque assim, o cara que aluga, por exemplo, eu sou corretor de uma imobiliária, né? E essa imobiliária tem a administração dela. Então as pessoas meio que confundem. Então, assim, eu aluguei com o Leandro, então quebrou o cano aqui, eu vou ligar pro Leandro para ele resolver. E não é assim, tem que ligar para a administração da imobiliária. Então eu nunca gostei por conta disso. Então eu sempre deixei meio que de lado. Não que eu não alugue, né? Eu faço locação de vez em quando. Mas bem esporádico, eu não me envolvo muito, não. Então, aí a venda, ela começa por exemplo, tem um mês que você não vende, às vezes 2, 3 meses, e aí depois você vende 3 imóveis. Então é muito esporádico assim, mas ao mesmo tempo, na verdade você tem que fechar o ano, né? O que a gente fala do corretor ali é o ano, não é o mês, né? Então, quantas vendas fez no ano? Fiz 10 vendas, então tá bom. Quase que uma por mês. Então, beleza. Então, era muito assim. Então, querendo ou não, o emprego dela deixava ali, opa, beleza, dá pra fazer assim. Porque aí o mês que vem vende e tal, e aí a gente foi caminhando. Então, quando ela fala que vai sair, me dá aquela assustada. Eu falei, fixe, se der errado aqui, ferrou. E aí você fica preocupado e tal. Aí ela falou, eu vou começar a mandar uns e-mails aqui. Aí começou a mandar e-mail e tal. E aí até então, a gente tava, acho que só com uma imobiliária. Então assim, dava pouquinho e tal. Falei, ixi, não vai dar muito certo não. E aí a gente tinha feito. Então, aí a gente começou as dúvidas. Aí a gente tinha feito. Aí a gente chegou a fazer uma conversa com uma outra imobiliária maior. E aí a gente. E o pessoal falou: tá bom, a gente vai ver. E aí sumiu. E aí eu falei: vai vir mais, né? E. Porque, pensa, por mais que eu falei pra você, pra pessoa. Não olhar o sonho, mas olha o sonho de outra maneira. Por exemplo, isso que eu tô fazendo não é novidade, né? Tem empresas grandes também, concorrentes, empresas grandes, franquias, na verdade, nesse ramo.
Então, você fala, cara, a maioria das imobiliárias aqui faz com ele. Então, pra você adentrar com um serviço desse, você tem que ser diferenciado. Tem que agregar alguma coisa que o não tá fazendo. Então, lógico, a gente agregou. A gente era tão sem noção que a gente passou um valor baixo. E aí eu lembro que uma imobiliária que eu trabalhei com o rapaz, ele pegou e falou assim, cara, esse valor aí, sem chance. Você não vai dar conta. Aí a gente falou, não, beleza. E aí, quando a gente conversou com essa imobiliária maior, a gente falou assim, ó, vamos fazer uma média. Então, assim, tinha um valor maior que a gente iria cobrar, mas o menor que era esse que o cara falou que não daria certo. Então a gente ficou no meio. A gente ficou no meio ali. E beleza, só que demorou para essa imobiliária começar a fazer. Então demorou acho que uns 2, 3 meses. Então a gente já tava aí, não vai rolar muito não. Porém, quando ela veio ela, e ela já começou a passar um monte e tal. E aí depois foi entrando outras, e aí foi a hora que eu falei, não, agora o negócio tá pegando, vai dar certo. Isso a gente tá falando uns 5 meses depois. 5 meses depois, mais ou menos. Aí eu já comecei, não, o negócio aqui dá certo. E o legal que, cara, é que é uma coisa impressionante, porque assim, a vistoria do imóvel, ela tende a ser uma coisa ruim pro inquilino, vamos dizer. Por quê? Porque se o cara pegou o apartamento, a casa, o salão bacana, mas devolveu meia boca, a gente vai constatar. Então, por exemplo, muitas vezes eu entro no imóvel e vejo que o cara pegou uma tinta, por exemplo, aqui tá branco. Aí o cara pegou uma tinta branca e passou só onde sujou a cadeira, passou o risco assim, aí o cara dá aquela miguelada assim, isso aí eu coloco, ó, só foi pintado um pedaço onde tava mais sujo. Então isso a gente relata. E aí isso aí o cara já... em outras palavras, o cara fica muito estressado com a gente. Mas a quantidade de detalhes que a gente coloca faz esse cara olhar pra gente depois numa volta, porque aí a gente volta lá pra ver se ele fez o serviço que tinha que ser feito. Aí o cara olha pra gente e fala assim, cara, se tivesse feito essa vistoria de vocês no começo, agora teria sido bem melhor. Então, assim, em vez do cara ficar com raiva da gente, ele acaba gostando do serviço, entendeu? E assim, eu brinco que eu aprendi quando eu tava na imobiliária, que na época era a JCR. Aprendi com um funcionário lá, hoje ele virou corretor também, que era o Francisco. E ele era aquele cara calmo, assim, bem tranquilo. Tivesse demorado, a vistoria dele demorava. Mas eu tava coisinha por coisinha. Então eu aprendi desse jeito. Aprendeu com um cara referência, um cara bom. Aprendi com um cara bom, com um cara paciente em fazer aquilo. Então, assim, hoje a gente pega laudos muitas vezes que o cara tira meio que foto geral, não testa tomada, não testa chuveiro, não faz essas coisas. Então, esse aprendizado com o Francisco, né, ajudou a gente a ter um parâmetro, uma forma de fazer vistoria que deixa as pessoas bem satisfeitas. A gente recebe esse dia um corretor me mandou mensagem, falou assim, a gente foi fazer um condomínio lá em Campinas, casa gigante. Aí o proprietário mandou mensagem, e advogados, caras, tanto o proprietário quanto o inquilino era advogado. E os caras elogiaram a vistoria, falaram, nossa, bacana, bem detalhada a vistoria deles, dá parabéns pra eles. Então isso pra gente é muito satisfatório, né? Porque a ideia não é prejudicar ninguém, mas é ser neutro, né? E ao mesmo tempo colocar a verdade. Então assim... Colocar o que de fato eu não vou... Por exemplo, eu fui numa vistoria que o cara falou, não, mas... eles falaram que eu tinha que pintar, mas eu tinha pintado já, não sei o que, mas você olhava na pintura e via que era uma mascarada. Certo. E aí eu falei, cara, tá do mesmo jeito, eu não posso fazer. Então assim, eu não vou ser injusto com ninguém por conta do que eu tô vendo. E isso eu falo muito pro pessoal das imobiliárias. Quando eles falam assim, olha, vai lá, mas tem um pintor lá ainda e tal. Eu falei, cara, então deixa ele terminar de pintar. Depois que terminar a gente vai, porque ontem aconteceu isso também.
Fui fazer uma vistoria que o inquilino foi, e o inquilino meio que levou os historiadores dele. Bacana, mas aí eu perguntei assim, tá, e se no momento que os historiadores dele estão fazendo a vistoria, eles quebram alguma coisa que não estava quebrada? Então o certo é, ou você vem antes ou você vem depois. É o que eu comento com o pessoal. Falei, cara, vem antes da gente ou vem depois, não no mesmo dia. Porque eu preciso constatar o que tá no imóvel naquele momento. Então se o cara tá junto comigo e aí eu vi uma coisa, vamos supor, ó, tá aqui essa mesa e isso aqui. Tá tranquilo. Olhei a televisão, tá de boa. Fui pra outro cômodo, esse cara veio olhar aqui. Aí esse cara trinca a tela dessa televisão. Como que eu vou falar que não era, que tava normal, sendo que, entende? Porque é o mesmo momento. Aí porque ele tava tirando foto junto, aí ele poderia, não, a tela da TV trincada, mas não tava. E aí vai ficar aquele debate, tava, não tava, então assim, o que é certo, cara? Aí depois que a gente for. Ou antes. E não... Mas não durante, né? Então é o que eu sempre falo. Não dá, tem pedreira, a gente faz, porque a imobiliária pede pra gente fazer, a gente faz. Mas o certo não, por quê? Porque quando tiver gente na casa, pode acontecer alguma coisa que a gente não viu depois que a gente fez a vistoria. Então aí complica pra gente, né? Entendi. E aí como que a gente vai provar aquilo? Tá, quero fazer uma outra pergunta pra você.